Olá, pessoal, boa noite. Já está gravando, né? Dando continuidade à correção dos exercícios do TPS, vou compartilhar aqui a tela. Maísa veio dar um oi, né, minha filha? Vem cá com o papai. E aí a gente começa a correção. No vídeo anterior eu não compartilhei, mas teve gente no e-mail pedindo para compartilhar a prova. Então, deixa eu compartilhar a prova aqui. Só um segundo. O TPS de 2020, né, 2021, por conta da pandemia, foi adiado, só ocorreu a prova em 2021. Vamos lá, então. Acho que já está sendo, já está partilhado. Então, vamos lá. Com relação aos domínios morfoclimáticos brasileiros, jogo certo e errado, os itens a seguir. O domínio das terras baixas florestadas da Amazônia compreende as planícies inundáveis com matas de terra firme, várzeas e capós, está certo? Situa-se aí a maior extensão de florestas tropicais úmidas contínuas do planeta, contendo milhões de espécies de organismos e uma grande diversidade biológica, quando comparada a outros domínios vegetacionais. Estima-se que, em média, em 1 hectare de floresta de terra firme preservada, convivam cerca de 200 a 300 espécies de árvores. É aquela introdução básica, né, da Amazônia, né, se você decorar e cair uma prova de terceira fase, pode utilizar isso, né, que é exatamente isso, não tem erro. A segunda, o domínio da Caatinga é um dos 3 espaços semiáridos da América do Sul, verdadeira exceção no contexto climático e hidrológico brasileiro, tendo em vista o predomínio de climas úmidos e subúmidos intertropicais do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Não vou nem continuar lendo, porque está errado. Né? Se é semiárido, tem clima úmido, não tem como, né? Terceira, os chapadões cobertos por cerrados brasileiros pertencem ao bioma savânico. Tá certo, é isso mesmo. Geralmente o IBGE mostra aquele biomas brasileiros, Amazônia, Mata Atlântica, mas a gente tem que lembrar que o bioma é, na realidade, floresta ombrófila, tá? Tanto Mata Atlântica quanto Amazônia são florestas ombrófilas. Esse, de fato, é o bioma, mas por fins didáticos, né, acaba se chamando de bioma, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Você lê o livro lá da Saraiva, tem explicando, eu estou explicando isso lá. Os cerrados arbóreos têm fisionomia marcada por árvores geralmente tortuosas e espaçadas, com troncos de cortiça espessa e aspecto xeromórfico das árvores e dos arbustos, em razão da escassez de água característica daquele domínio morfoclimático durante a estação mais seca. Os cerrados brasileiros, em contraste com as savanas africanas, são, portanto, secos em virtude da baixa umidade média observada em boa parte do ano. Está errado isso, porque está parte de premissas verdadeiras, mas não é exatamente assim. O aspecto xeromórfico das árvores não procede, escassez de água também não procede, não é bem assim, tá? Não há essa escassez, não. Há um período seco, né, determinado, maior ou menor, dependendo do, do local, né? Mas xeromórfico é coisa de clima semiárido, né? Que é a adaptação da planta para a falta de água mesmo, e o cerrado, mesmo sendo mais seco que a savana africana, né? Não tem essa escassez de água, não, viu? Então essa questão está errada. Vamos lá, 4. O domínio dos planaltos de Araucária compreende as terras de altitude média da porção meridional do Brasil, cobertas originariamente por formações florestais de diferentes densidades e extensões, com destaque para a presença de coníferas. O domínio é caracterizado por solos férteis, climas com temperaturas moderadas a baixas no inverno e precipitações relativamente bem distribuídas ao longo do ano. É o retrato de Guarapuava. Eu morei em Guarapuava há 4 anos, é bem isso mesmo. Tá? A questão está certa. Lembrando que a Mata das Araucárias pertence à Mata Atlântica, né? Então, se cair alguma coisa nesse sentido, para você não errar, lembra que é floresta ombrófila mista, tá? E é subtropical, é subtropical por conta da altitude. Então, são realmente áreas bem frias. Em Guarapuava, no inverno, faz -10, assim, com facilidade. Questão 24, no que se refere à distribuição espacial das atividades econômicas em nível mundial, julgue certo ou errado os itens a seguir. Diferentemente da produção de bens de consumo
de massa, como eletroeletrônicos, a produção de bens derivados de tecnologias consideradas estratégicas pelos Estados nacionais, setores de defesa e aeroespacial, por exemplo, é ainda hoje objeto de proteção e incentivos governamentais, sendo, portanto, concentrada geograficamente em alguns países. Está certo, né? É isso mesmo, são poucos os países que detêm certas tecnologias, né? E sempre contam com algum tipo de suporte e incentivo governamental. 2. Alguns minerais, como o lítio, o cobalto, o grafite e o vanádio, necessários para a produção de smartphones, semicondutores, painéis solares, turbinas eólicas, carros elétricos e satélites, têm sua extração concentrada em um pequeno número de áreas produtoras. No entanto, a restrita localização geográfica das jazidas minerais não impede que a extração e a comercialização daqueles minérios sejam crescentemente realizados por empresas nas quais predominam capitais de terceiros países. Sim, é isso. As empresas são transnacionais, deixa eu só pegar minha gata aqui, né, que ela está aqui no meu pé, querendo dar um oi. As empresas são transnacionais, né, então não tem essa... Dificilmente você vai encontrar essas empresas mineradoras restritas ao capital nacional de um país, isso é exceção, e são áreas, extração concentrada em um pequeno número de áreas produtoras. As áreas que possuem esse tipo de minério já é reduzida no planeta, e as áreas de, de extração, elas são mais reduzidas ainda. Enfim, é 3. A tendência observada de outsourcing, offshoring, associações, clusters, redes e terceirização em escala mundial nas cadeias de fornecimento mostrou-se imune a eventuais aumentos de custos econômicos e políticos decorrentes da expansão geográfica da produção industrial. Nesse sentido, não se observam nos últimos anos estímulos para o chamado reshoring em cadeias produtivas internacionalizadas. Então, assim, mostrou-se imunes a eventuais aumentos de custos econômicos, isso está errado, e políticos, né? Isso é um erro. Tá? Então, por exemplo, essa mão de obra, essa especialização de produtiva, ela migra em função do preço da mão de obra, muito geralmente. Então, várias indústrias que estavam na China saíram da China para países com mão de obra mais barata ainda, como o Vietnã, como a Malásia, enfim. Então, o erro mostrou-se imune a eventuais aumentos de custos econômicos. Isso está errado. 4. Nas últimas décadas, a queda nos custos de transporte e comunicação diminuiu a proteção historicamente conferida a significativo número de setores produtivos que se beneficiavam da proximidade dos mercados locais, eliminando, dessa forma, produtores pouco competitivos. Algumas atividades econômicas, como a indústria do vinho e o turismo, no entanto, souberam extrair rendas adicionais derivadas das características únicas, naturais, arquitetônicas, históricas do território. Isso é a valorização do patrimônio, né? Então, está certa essa questão. Sim, está certa. A 25 agora. Em razão do volume de conhecimentos científicos e de procedimentos para alcançá-los, a necessidade de uma divisão do trabalho científico se impôs. As disciplinas específicas procuraram aperfeiçoar os princípios da ciência moderna e adaptá-los aos objetos de estudos particulares. Sobre região, né, a citação do livro da Sandra Lencioni. Primeira, as diversas versões da chamada geografia tradicional privilegiaram os conceitos de paisagem e região, estabelecendo em torno desses conceitos a discussão a respeito dos objetos de geografia e de sua identidade no âmbito das disciplinas científicas, ok? Paisagem, região natural, região paisagem, região geográfica, paisagem cultural e gênero de vida, por exemplo, foram conceitos amplamente utilizados pelos geógrafos vinculados ao positivismo e ao historicismo do século XIX da primeira metade do século XX. Ok, é isso. Está correto. A noção de região pode ser empregada na linguagem cotidiana como referência associada à localização e à extensão de determinado fato ou fenômeno, e da mesma forma é comumente utilizada como unidade administrativa, sendo a base para a divisão regional adotada pela administração estatal.
A noção de região geográfica, cientificamente mais rigorosa, nasce da ideia de que o ambiente natural tem certo domínio sobre a orientação do desenvolvimento da sociedade, condicionando a evolução dos diversos grupos humanos. Está errado. Por que está errado? Porque região geográfica, né, o Blablash vai falar que região geográfica é o decalque do homem sobre a natureza. Então, não tem como o ambiente natural ter certo domínio sobre o desenvolvimento da sociedade. Né? E se for reproduzir aquela balela de possibilismo versus determinismo, que é uma coisa bem simplificada, bem pobre intelectualmente, né, também está errado, porque é uma noção, a noção de região é da geografia francesa, né, e o Lucien Febvre vai dizer que a geografia francesa é possibilista. Terceira, a chamada revolução teorético-quantitativa da geografia, iniciada na década de 50, orientou-se, só continuar aqui, que tem um avisozinho do Google, orientou-se pelo positivismo lógico, tendo como pressuposto a presença de uma ordem estrutural matemática implícita por trás do padrão empírico de organização espacial dos fenômenos. A tarefa da geografia enquanto ciência seria de descobrir e revelar esses padrões matemáticos no espaço, o qual passa a ser o conceito-chave da disciplina geográfica sob o paradigma teorético-quantitativo. Tá certo, né? Até reler, porque teve uma coisinha do Google, a chamada Revolução Teorético-Quantitativa da Geografia, iniciada na década de 50, orientou-se pelo positivismo lógico, tendo como pressuposto a presença de uma ordem estrutural matemática implícita por trás do padrão empírico de organização espacial dos fenômenos. Perfeito, é isso. A tarefa da geografia enquanto ciência seria de descobrir e revelar esses padrões matemáticos no espaço, é isso mesmo, o qual passa a ser o conceito-chave da disciplina geográfica sob o paradigma teorético quantitativo. Ok, é isso mesmo. A ideia de que há uma ordem subjacente ao espaço possibilitaria ainda estimar projeções e fazer prognósticos aproximando a geografia do planejamento. Perfeito, é isso mesmo. A geografia da percepção e do comportamento, assim como a chamada geografia humanista, procurou elaborar um enfoque globalizador e subjetivo da realidade, inserindo a intuição como elemento e constitutivo do processo de conhecimento. Sua preocupação com o espaço vivido coloca no centro da análise geográfica o lugar. Não se trataria, no entanto, de um lugar em si, objetivo apenas, mas algo que transcende sua materialidade por ser repleto de significados. O lugar não seria apenas natural, mas também cultural. Tá certo, é uma coisa bem pobre, né? A pessoa que escreveu isso não conhece geografia humanista tão bem, mas está certo, né? Formalmente é isso que a gente costuma ouvir, né? Mas é uma coisa muito empobrecedora do que é a geografia humanista. Mas não, formalmente, né, não está errado. 26. A trajetória da agropecuária nacional, embora tenha seu desenvolvimento ligado a condições naturais favoráveis, é igualmente indissociável dos condicionantes históricos, políticos, sociais e geográficos que traçaram o processo de construção do espaço rural brasileiro. Ok, vamos ver os itens. O espaço rural brasileiro começou efetivamente a se estruturar no século XVI, com a inserção da cana-de-açúcar no Nordeste, por se destinar ao mercado interno, está errado, né, porque açúcar era para exportação, então está errado, não vou nem continuar lendo. Além da lavoura de cana-de-açúcar, cultivos que passaram a ser exportados no século XVIII, como algodão, cacau e tabaco, tiveram grande importância na estruturação do espaço rural brasileiro. O erro é dizer que eles passaram a ser exportados no século XVIII, né? Eles já foram, já vinham sendo exportados antes. O cacau é da Amazônia, né, da Amazônia até o México. O tabaco era utilizado como meio de troca também, enfim. O algodão é um pouquinho posterior, mas é anterior também, né, tem experiências de exportação do algodão anteriores. Então, o erro é isso, eles passaram a ser exportados no século XVIII. Não, eles já eram exportados antes. 3. A produção agropecuária no Brasil da década de 40 estava estruturada sobre uma malha fundiária extremamente desigual. Ao lado correto, né, óbvio, até hoje é desigual, imaginando a década de 40. Ao lado de grandes estabelecimentos dedicados à pecuária e a lavouras de alto valor comercial, coexistiam pequenos estabelecimentos que praticavam uma agricultura destinada à subsistência. Ok.
Tá certo. No território brasileiro, a estrutura fundiária e a configuração do processo produtivo agropecuário consolidaram-se sob a gestão de diversas políticas públicas. Tá, ok. Essas políticas tinham em comum a persistência de uma estrutura fundiária concentrada, com predomínio da produção monocultura. Ok, tá certo. Estrutura fundiária e configuração do processo produtivo, tá certa a questão, não tá errada não. 27 agora. A respeito da estruturação e do funcionamento do agronegócio no Brasil e no mundo, julgo os itens a seguir. A agricultura científica globalizada emergente na década de 90 tem se expressado como a nova forma de organização do agronegócio brasileiro. É caracterizada principalmente pela incorporação de novas tecnologias da informação ao campo e pela maior intervenção estatal. Está errado, né? Óbvio. Né? A participação estatal no agronegócio é pífia, né? Diretamente, né? Enfim, não tem intervenção estatal. Trata-se da transição de um período de fraca intervenção estatal na agricultura, predominante desde a década de 60, para a maior regulação das empresas mundiais para o comércio agrícola. Não, está errada. Não procede. Segunda, durante a década de 40, a agricultura brasileira tem passado por um profundo reajustamento produtivo voltado à sua modernização. Esse processo tem sido permeado pelo crescente aumento das trocas intersetoriais e por um rearranjo técnico-econômico territorial, resultante da contínua melhoria e ampliação dos sistemas logísticos de infraestrutura, de transporte e de armazenagem. Ok. Superficial, mas está certo, não está errado. 3. O agronegócio engloba sistemas produtivos que vão desde a produção agropecuária até o seu beneficiamento, transformação e distribuição no mercado nacional e internacional. Em 2019, representou mais de 21% do PIB brasileiro. No Brasil e no mundo, esses sistemas produtivos prescindem de tecnologias voltadas ao aumento da produtividade da terra, do trabalho, do capital. Exigem conhecimentos, tecnologias, investimentos e escalas mínimas de produção. Escala mínima de produção, está errado, obviamente, né? Exige uma escala enorme de produção, exige tecnologia em grande quantidade, não prescindem de tecnologias, né, voltadas ao aumento de produtividade, enfim, está errado. 4. O Brasil dispõe da maior reserva de água doce do mundo, 12% total, concentrado na região amazônica. É o único país continental do mundo cujo eixo principal está no sentido norte-sul. O país domina a mais avançada tecnologia de processo em agricultura tropical, resultante dos investimentos efetuados por instituições públicas e privadas de pesquisa, tá certo, né? Principalmente a Embrapa. Tá certo. 28. As cidades médias desempenham o papel de núcleo estratégico da rede urbana do Brasil, constituindo elos dos espaços urbano e regional, desempenhando nos anos de 1970 e 1980 a função estratégica na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do país. A importância das cidades médias reside no fato de que elas possuem uma dinâmica econômica e demográfica própria, permitindo atender às expectativas de empreendedores e cidadãos, manifestados na qualidade de equipamentos urbanos e na prestação de serviços públicos, evitando as deseconomias das grandes cidades e metrópoles. Ok. Julgue os itens a seguir. A categoria de cidades médias no Brasil é oficialmente definida pelos critérios de localização, papel regional, densidade e porte demográfico. Está errado, tá? Não é oficialmente definido por isso, e a gente sabe que no Brasil a definição de cidade é um problema também, porque é uma formalidade jurídica, né? Toda cidade é sede de município, enfim. Né? E para o IBGE é de 100 a 500 mil, as cidades médias. Então, embora a gente possa utilizar esses critérios, né, oficialmente não existe isso. Então, está errada a questão. Processos complexos e diversos, como a expansão do agronegócio, a desconcentração industrial e a expansão do setor de serviços, são responsáveis pela expansão das cidades médias pelo interior brasileiro. Certo, é exatamente isso. Né? Agronegócio, desconcentração industrial, expansão do setor de serviços, né, como logística,
fluxo entre cidades, enfim, que é justamente esse desenvolvimento da hierarquização urbana, né? Com cidades médias fazendo o intermédio da cidade com maior hierarquia da cidade com a menor hierarquia, né? A gente está constituindo isso finalmente agora no século XXI. O complexo agroindustrial de beneficiamento e industrialização da produção agropecuária instala-se em cidades médias do interior brasileiro. Centros urbanos como Uberlândia, Rio Verde e Maringá são exemplos de cidades médias inseridas em regiões produtivas do agronegócio. Está certo, é isso mesmo. Tá? As cidades médias são centralidades nos próprios contextos regionais, constituindo uma articulação da sua região de influência à economia mundial. Ok, é isso, está certo. Né? Ainda mais quando está ligado à agroexportação, enfim, tá certo. Fechar aqui para a apresentação. Então, é isso, pessoal. Daqui a pouco eu já gravo o próximo do ano passado. Espero que esteja contribuindo para vocês. Manda a mensagem no e-mail, washingtonramos.geopsique@gmail.com ou wtr@geopsique.com, tá? Falando o que vocês acharam, mandando esse feedback para mim. Bons estudos, espero que vocês sejam aprovados e até o próximo.